Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso simpósio. Estamos muito felizes por vocês terem gostado do primeiro dia e queremos que vocês hoje aproveitem ainda mais. E hoje, para começar esta incrível noite desse simpósio Cefaleia, vamos abrir realmente assim com a chave de ouro ou até mesmo de diamante com ela, médica pela UFSISAL, neurologista pelo Hospital de Base do Distrito Federal em Brasília, especialista em cefaleia e dor pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, especialista em neuromodulação pelo Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, membro da International Headache Society, doutora Gisele Teotônio. Muito obrigada, principalmente pelo convite, mas fiquei muito feliz, né, com o interesse de vocês em cefaleias. E eu vou abrir aqui minha aula, eu vou falar sobre cefaleias secundárias. Só um instantinho. Aqui na janela. Me avisa aí se entrou direitinho. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, gente, falar para mim de cefaleia é algo que eu gosto bastante, né? Desde a faculdade que eu me interesso por esse tema. Quando eu recebi o convite de falar sobre cefaleias secundárias, eu pensei, nossa, para enxugar vai ser difícil, mas vamos lá, porque tem bastante cefaleia dentro desse grupo. Tá? Então, para entender primeiramente, né, as cefaleias, a gente tem que saber o que dói na cabeça. Quais são as estruturas da cabeça que são sensíveis à dor? Então, externamente, pele, couro cabeludo, músculos, ossos, dentes, ouvidos, articulações, tudo isso dói, né? Se estiver inflamado, se cortar. Das estruturas internas, os vasos sanguíneos são bastante inervados para a dor e as meninges também. Mas, curiosamente, o tecido pâncreas, né? E por que isso é tão importante? Que muitas das vezes a gente vai receber pacientes com até exames preocupados. E muitas vezes um cisto pequeno, algo pontual no tecido cerebral, não tem o potencial de gerar dor. E a gente precisa explicar muitas vezes isso para o paciente, que às vezes a dor dele não tem relação com aquele achado no exame. Né? Já essa lesão que a gente observa no exame é uma lesão que ao redor tem um edema. Quando existe esse inchaço, o tecido cerebral ali chega a tocar nas meninges e isso gera dor. Tá? Então, essa lesão inferior, ela pode sim gerar cefaleia. E nós nos baseamos na classificação internacional das cefaleias para poder dar um diagnóstico de um tipo específico de dor de cabeça. Né? A mais recente é a versão beta, né, de 2014. A Sociedade Brasileira de Cefaleia está realizando a tradução, né, para português do Brasil. Né? Ainda não foi totalmente concluída, a parte de secundárias ainda falta concluir, mas a gente já sabe que nesta classificação nós temos 3 grandes grupos. Grupo das cefaleias primárias, das secundárias, e o terceiro grupo ficou como das neuropatias cranianas, das dores faciais e outras cefaleias que não se encaixavam bem nem nas primárias nem nas secundárias. Então, primário, vocês viram ontem, a cefaleia está dentro da própria doença, é a doença. Né? Nas que eu vou falar hoje, a cefaleia ela aparece como um sintoma de uma enfermidade que está por trás. Então, ela é um sintoma, né? E isso é muito importante porque na vida real, quando a gente está
no pronto-socorro, os pacientes vão surgir, às vezes eles se parecem muito um com o outro, você jura que é uma enxaqueca e pode ser uma trombose venosa que você vai dar alta. E aí é um perigo grande, a gente vê que, infelizmente, isso acontece muito na prática, né, essa confusão entre as cefaleias, e a gente precisa organizar o pensamento quando se vê em frente a um paciente com dor de cabeça, né? Importa muito determinar todas as características da dor, né? Se você puder colher detalhes da dor na anamnese, vai facilitar bastante para poder classificar. Por exemplo, a forma de manifestação ao longo do tempo, a frequência que essa cefaleia se manifesta. Se é uma cefaleia aguda recorrente, né, que acontece ao longo do tempo, vem a dor, passa dias sem dor, vem outra crise, e se for uma dor que é crônica, mas não progride, esses dois padrões sugerem mais de cefaleia primária. Mas se ela for aguda emergente, né, uma cefaleia que não existia, passou a existir, ou se ela tem uma piora progressiva ao longo do tempo, desses padrões a gente pensaria predominantemente nas cefaleias secundárias. Sempre importante exame neurológico, né, associado ao que a gente colheu da história, ele vai nos ajudar a encaixar melhor no tipo de cefaleia. São várias as alterações que a gente pode encontrar, né, e encontrando alguma alteração no exame neurológico, em vigência de cefaleia, temos que pensar em cefaleias secundárias. E os exames complementares, daí vem exames laboratoriais, exames de imagem, né, exame de líquor, eles também fornecem dados importantes para encaixar em um dos tipos de cefaleias secundárias. Tá? Eu coloquei nesse slide o que a gente usa para sinais de alarme, né, nos red flags, que é o SNOOP. SNOOP com 2 Os e 4 Ps. Né? Eu vou colocar os principais. A gente sempre tem que fazer esse checklist mental quando está em frente a um paciente que está vendo, né, de dor de cabeça. Será que aquele paciente está na minha frente, ele tem uma cefaleia primária ou secundária? E aí, quando a gente lembra dessa listinha, a gente vai fazendo aquela exclusão das secundárias e para ver se precisa investigar mais rápido, se precisa de uma abordagem mais imediata. Então, esse SNOOP, sintomas sistêmicos ou fatores de risco secundários. Se for um paciente, né, que tem uma doença de base, ele tem mais chance de ter uma cefaleia secundária. Pode ser um câncer, né, pode ser alguma doença que gere uma imunodepressão, HIV, uso de corticoide prolongado. O N, sintomas neurológicos ou sinais neurológicos. Qualquer um deles já acende ali alerta para uma possível cefaleia secundária. O início, se for um início abrupto, com pico em menos de 1 minuto, também pensar. Se for uma cefaleia que surge nos mais velhos, né, acima de 50 anos de idade, pensar que existem causas, né, de cefaleias secundárias até mais prevalentes do que no adulto jovem. E os 4 Ps seriam história prévia. Se a pessoa tem uma história prévia de cefaleia, está com uma nova, ou houve mudança no padrão, passa a não responder aos analgésicos que antes respondia. Uma cefaleia postural, né, ou que piora deitado, ou que piora em pé, posicional, precipitada por valsalva, né, ou precipitada por esforço físico, e uma cefaleia que venha com papiledema, que o papiledema é um dos sinais de hipertensão intracraniana, eles preferiram deixar bem em ênfase, né, no caso aí do SNOOP. E na classificação internacional de cefaleias, a gente tem esses capítulos, do 5 ao 12, tá? Não vai dar para destrinchar todas as cefaleias, mas eu elegi as principais representantes de cada grupo para colocar aqui hoje com vocês. Então, começando pela cefaleia atribuída a trauma, ou lesão cefálica e ou cervical. Então, a cefaleia pós-traumática, atribuída a um trauma craniano, a gente pensa sempre numa cefaleia que teve início em até 7 dias após o trauma. Na classificação, eles colocam e abrem até brecha se essa cefaleia aconteceu até 7 dias após o recobrar da consciência, né, ou após a retirada de alguma droga sedativa que não deu para avaliar bem. E aí há uma subdivisão entre essa cefaleia pós-traumática aguda,
ou persistente. Aguda sendo considerada até 3 meses e persistente além dos 3 meses. E cada uma dessas subdivide. Aguda pós-trauma craniano leve ou pós-trauma craniano moderado ou grave. Né? E a crônica persistente, no caso, né, que a classificação preferiu usar esse termo, ela subdivide também em traumatismo craniano leve, moderado ou grave. A depender, né, de escala de coma de Glasgow, se tem um comprometimento maior do nível de consciência, ou se precisou de uma neurocirurgia. Tá? E por curioso que pareça, é um fator maior de risco para cronificação, o TCE mais leve. Né? Já foi visto que sexo feminino, ser portador de uma cefaleia prévia, isso atuaria como fator de risco para uma persistência ainda maior. E aí, ainda existe muito para se conhecer da fisiopatologia dessa cefaleia pós-traumática, mas no ano passado foi publicado esse artigo de a China, e em que eles tentaram já colocar o que conseguem explicar, né? E da fisiopatologia, a gente olhando aí lembra bem migrânia, né? Existe um sistema modulatório deficiente inibitório de dor, existem alterações neurometabólicas importantes, existe também depressão cortical lastrante, existe ativação do sistema trigêmino vascular, tá? Muitos destes pacientes, eles vão desenvolver a chamada síndrome pós-traumática, que é um conjunto de sintomas, daí não é só a dor de cabeça, mas vem também alteração da memória, vertigem, vem várias alterações psiquiátricas, alteração de comportamento, né, importante, às vezes até mudança de personalidade após um acidente. E esses distúrbios levam a um importante comprometimento da qualidade de vida. Tá? E muitas vezes a gente tem que lançar a mão até de outros profissionais na abordagem desse paciente, para um atendimento multidisciplinar. A cefaleia atribuída ao trauma, gente, ela é tratada até os dias atuais de acordo com o fenótipo. O mais comum é que ela se apresente como uma enxaqueca. É o fenótipo mais comum e a gente faz o tratamento como se fosse tratar enxaqueca. Tá? Mas também pode vir com características do tipo tensional. É mais raro, mas também pode acontecer como uma cefaleia trigêmina autonômica ou até como uma cefaleia cervicogênica. E a gente trata de acordo com o fenótipo até hoje. Ainda carece de mais dados metodológicos, de estudos mais robustos, para que a gente tenha tratamentos mais específicos. Mudando agora de grupo, 6º grupo, cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e ou cervical. Representante aí maior sendo a hemorragia subaracnoide aguda, que é aquela dor considerada a pior da vida, né? Se alguém chega na emergência falando que está com a pior dor da vida, a gente tem que sempre lembrar da hemorragia subaracnoide. Ela pode se manifestar como aquela cefaleia explosiva holocraniana, mas foi visto que é mais comum ela ser occipital, ser junto de uma rigidez de nuca, tá? Pode ser precedida pela cefaleia sentinela e é uma dor que atinge um pico muito rápido, em menos de 1 minuto. A depender do local da ruptura do aneurisma, vem sintomas associados do déficit neurológico, né? Então, um aneurisma da comunicante posterior pode dar lesão terceiro nervo craniano, né? Se tiver da comunicante anterior, por exemplo, pode dar fraqueza de membros inferiores, pode dar abulia. Se tiver da cerebral média, pode dar negligência, pode dar uma hemiparesia contralateral, tá? Então, vai depender da região. Falando um pouco agora do hematoma subdural. Quando acontece o hematoma subdural, a cefaleia é diferente da hemorragia subaracnoide, não é súbita, ela é progressiva, tem um início insidioso, pode vir com alteração do estado mental, ao longo do tempo, né, vai acontecendo déficit neurológico focal, crise convulsiva, é muito frequente em idosos que caem, né, e começam a reclamar de cefaleia. Sempre que idoso começar a reclamar de cefaleia, já é para a gente ficar alerta, porque é grupo de risco para a cefaleia secundária.
tá? Então, hematoma subdural bem comum em idoso, dissecção arterial. Neste grupo, a dissecção arterial, ela é uma importante causa de AVC em jovem, né? E ela pode dar dor de cabeça junto da dor no pescoço, naquele lado onde aconteceu a lesão, né, vascular. Dissecção arterial é quando há uma ferida na camada interna ali da artéria, pode acontecer, né, artéria carótida ou artéria vertebral, e grande parte das dissecções vem acompanhadas de cefaleia. E a forma da cefaleia é variada, mas a gente tem que saber que ela é ipsilateral à artéria que tem a lesão. Pode acontecer, gente, tanto de forma espontânea quanto traumática. É importante lembrar, né, que às vezes o paciente fala que ela é lutador, de repente na luta ele acabou tendo a lesão da artéria ou em acidente mesmo de carro. E tem muitas situações em que a gente, né, vê na prática da neurologia que isso acontece de forma espontânea. Aparentemente existe algum fator genético, né, que propicia ou até alguma doença comórbida, né, uma colagenose, e que propicia essa lesão na túnica vascular. A dissecção arterial acontecendo na carótida pode levar a uma síndrome de Horner ipsilateral, pode predispor a AVC no território carotídeo, pode ameaçar com AITs, com amaurose fugaz, e no território da vertebral pode dar sinais cerebelares, defeitos visuais e alteração daqueles nervos cranianos lá mais baixos. A investigação se dá, né, da parte vascular, angiorressonância, angiotomografia, ou até angiografia, né, e o tratamento, em geral, é com anticoagulação, né, ainda não é consenso, mas na maior parte dos serviços ainda é anticoagulação, melhor tratamento. Trombose venosa cerebral, não poderia deixar de colocar também. Trombose venosa cerebral tem uma manifestação muito comum de cefaleia, na maior parte dos casos. E, gente, qualquer padrão de cefaleia pode acontecer na trombose venosa cerebral. Né? O que mais deve levar a gente a pensar que pode ter uma trombose ali por trás é aquela manifestação de ser uma cefaleia nova em quem nunca teve, ou de mudar o padrão, ou de estar piorando progressivamente, ao longo do tempo vir com déficits neurológicos ou com crise convulsiva. Existem os fatores de risco, né, mulher, né, se for usuária de anticoncepcional e tabagista junto, gravidez, puerpério, ficar mais atento ainda. Sempre investigar possível etiologia e o tratamento é a anticoagulação. Vasculite de células gigantes, muito conhecida como arterite temporal, mas este nome, vasculite de células gigantes, ele cabe melhor, já que não é só a artéria temporal que está inflamada, que tem a lesão, né? São território da artéria carótida externa, né? São os ramos, né, da artéria carótida, e aí pode pegar até a artéria facial, artéria oftálmica, além da artéria temporal. É a principal vasculite acima dos 50 anos de idade. Então, sempre que existir um idoso reclamando de uma dor de cabeça unilateral, região frontotemporal, né, precisa lembrar dessa possibilidade. Por quê? Porque há um risco de amaurose, um risco de perda visual. Então, só de aventar essa possibilidade, a gente faz a exclusão, né, de outras possibilidades também e pede alguns exames que são compatíveis. Esse paciente aí, da foto, foi meu paciente, quando eu ainda morava lá em Brasília. Ele tinha rodado várias unidades de emergência, uma dor de cabeça nova, tinha vindo do interior de lá, de uma cidade satélite, e não conseguia achar uma causa para dor de cabeça na tomografia e na ressonância, vinham normais. Mas ao observar, e nisso
né? Nós, médicos, precisamos estar atentos a todos os sinais, né? Quem faz cefaleia vai fazer o exame cefaliátrico, que é a inspeção, a palpação de algumas estruturas cefálicas e cervicais, né? Até a ausculta, e isso faz toda a diferença para a gente aventar, sair ali daquela mesmice de sempre pensar, né, em poucas possibilidades na cefaleia. Então, uma artéria que está tortuosa, inflamada, com dor à palpação, engurgitada, sugere vasculite de células gigantes. E aí, os exames que mais ajudam, os exames laboratoriais como VHS e PCR, né, que vão estar aumentados, e a biópsia dessa artéria inflamada é o padrão ouro para se fechar o diagnóstico, né, pode ser guiado pelo ultrassom, a melhor área para se fazer a biópsia. E o tratamento é a corticoterapia, mas não se espera a biópsia para entrar com tratamento, entra logo. Né? No caso desse paciente aí, em 3 dias já tinha desaparecido a dor de cabeça. Né? E até curioso, assim, ele preencheu o diário todo colocando 0, ficou super feliz, impressionado, mas é bem assim mesmo, a resposta é dramática ao uso de corticoide. Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular. Então, da parte não vascular, vamos lembrar da hipertensão intracraniana idiopática. A hipertensão intracraniana idiopática, ela necessita de sinais, então vai ser uma cefaleia, né, com características de hipertensão intracraniana, piora em decúbito dorsal, pode vir com vômitos, né, ao exame clínico, o papiledema é o sinal que mais chama atenção, né, não deve ter outros sinais neurológicos. O líquor tem que mostrar um aumento da pressão, né? A gente considera até 200 em pessoas não obesas e até 250 milímetros de mercúrio. E os ventrículos com tamanho normal. E aí, a fisiopatologia mais aceita, né? Ainda se existe muita discussão a respeito do que provoca a hipertensão intracraniana idiopática, mas o que se pensa mais sobre o assunto é que há um aumento na produção do líquor pelo plexo coroide, há uma redução da drenagem daquele líquor pelas granulações aracnoides e há um aumento da pressão do seio venoso. E isso acontece, né, e ao mesmo tempo vai levando a consequências que são vistas em exames radiológicos. A gente vem percebendo em vários exames há um bom tempo que existe estenose do seio venoso, existe até uma discussão se seria causa ou consequência, né, mas ainda se pensa mais do que é consequência, tá? E juntando alguns outros dados, né, para tentar correlacionar, a obesidade, a gente sabe que é fator de risco, perder peso também ajuda a controlar essa doença. Então, seria um efeito, né, de certas citocinas inflamatórias que vêm do tecido adiposo, né, provocam aí uma alteração nessa drenagem, ou o efeito dos hormônios sexuais, já que é predominante em mulheres, né? Também existem fatores inflamatórios aumentados, é mais comum em quem tem também presença de trombofilia associada, né? E há uma dificuldade na drenagem linfática como um todo. Os achados de imagem na hipertensão intracraniana idiopática ajudam bastante, tá? Então, na suspeita, né, já coloque para o radiologista buscar esses achados, a célula túrcica vazia, o achatamento do aspecto posterior do globo ocular, a distensão do espaço subaracnoide perióptico, com ou sem tortuosidade do nervo, e a estenose do seio transverso que eu mostrei para vocês. Há um risco de perda visual progressiva, né, pelo aumento da pressão intracraniana, então precisa controlar essa pressão. É tentado inicialmente o tratamento clínico com acetazolamida, em torno de 1.000 miligramas dia, e pode ser ajustado ao longo do tempo, associado até ao topiramato, que é de segunda escolha, né, tem outras opções de tratamento clínico, mas se o tratamento clínico não estiver surtindo efeito, é necessário realizar o tratamento neurocirúrgico, para poder proteger essa visão. E aí tem 2 opções interessantes, a fenestração da bainha do nervo óptico e a derivação lomboperitoneal.
Então, é um paciente que vai ser acompanhado de perto pela neurologia e pela oftalmologia. A cefaleia por hipotensão licórica, ela vai acontecer tanto após a punção lombar, né, que é a famosa cefaleia da Hack, muitas puérperas experimentam, é terrível, pode ser forte intensidade, holocraniana, mas predomina occipital, associado à dor na nuca, vem vários sintomas associados, tontura, vertigem, náuseas, fotofonofobia, e piora muito em ortostase, há um alívio quando deita, né, por conta dessa tração das estruturas meníngeas quando fica em pé pela baixa da pressão do líquido. E também existem sinais radiológicos que apontam para a presença da hipotensão licórica, e essa hipotensão licórica também pode acontecer de forma espontânea, sem ser após a punção, sem nenhum procedimento, sem trauma, acontecer de forma espontânea. E nestes casos, o diagnóstico é bem mais difícil. Tá? Então, só mostrando aí, pode acontecer fusões subdurais, realce difuso dural, aumento do volume da hipófise e retificação da face anterior da ponte. Que mostrando, né, a perda de líquor numa fístula licórica da vertebral. E aí vai ser necessário tratamento. O tratamento é por infusão de sangue. O sangue funciona como um curativo, blood patch na região, né, que pode ser identificada por ressonância, por cisternografia, e aí a busca é para poder resolver, né, aquela fístula ali, ocluir e melhorar a cefaleia do paciente. Cefaleia que é atribuída à neoplasia, né, intracraniana, é uma cefaleia que é progressiva. A gente sempre tem que pensar que se alguém está apresentando uma cefaleia com piora progressiva, pode ser um tumor, né, imaginar essa possibilidade. No caso de ser unilateral fixa também, é uma possibilidade importante a se considerar. E ao longo do tempo, a depender da região do tumor, vai ter o déficit neurológico. Cefaleia atribuída ao uso de substância ou à sua supressão. Então, no capítulo 8, eu coloquei aqui a cefaleia por uso excessivo de medicamentos. Não podia deixar de falar dessa cefaleia, né, que é bastante comum no consultório do neurologista. Né, nós temos a população, a sociedade como um todo, tem hábito errado de usar analgésico, de forma até excessiva, e a automedicação é um problema por vários motivos. Mas a cefaleia que vem do uso excessivo de medicamento, ela vem do uso por mais de 3 meses de medicamentos, né, se forem combinados, triptanos, anti-inflamatórios e opioides, mais do que 10 comprimidos por mês, nesse período superior a 3 meses. E se forem analgésicos simples, como paracetamol, dipirona simples, sem combinações, mais do que 15 comprimidos por mês. Aí isso levaria a uma cefaleia difusa, moderada intensidade, não pulsátil, é mais impressão ou aperto, e que acontece com frequência também superior a 15 dias no mês. É uma das principais causas de cronificação de uma cefaleia primária, né? E a gente tem que orientar o paciente na desintoxicação. Eu também quero dizer que a cefaleia por uso excessivo de medicamentos é diferente da cefaleia por abuso. Quando a gente usa essa palavra abuso, ela tem mais a ver com dependência, né? E tem pessoas que tomam doses cavalares até de medicamento forte, derivado até da morfina, mesmo sem ter, com medo de ter a dor, né? Em doses cavalares. E esse excesso a gente teria que chamar de abuso, estaria mais ligado a uma dependência e mais diretamente a um distúrbio psiquiátrico, tá? Só para fazer a diferenciação do termo, abuso de medicamentos e uso excessivo. A cefaleia por supressão de cafeína. Coloquei para lembrar, né, que tem muito estudante assistindo, e a gente na vida, né, acadêmica, e depois não para mais, o consumo de cafeína ajuda a gente a estudar, a ficar acordada até tarde para dar conta da carga de coisa que a gente tem para fazer. E aí, quando chega no fim de semana, que
vai dormir até tarde, que não toma o café que está acostumado durante a semana, vem essa dor de cabeça. E ela acontece como impressão na fronte dos dois lados, bilateral, né? E em até 24 horas após a última ingesta de cafeína. Então, quem ingere mais do que 200 miligramas por dia por mais de 2 semanas pode ter essa forma de cefaleia. Atribuída à infecção, meningite, né, mais clássica, tríade, é cefaleia, febre e rigidez de nuca, né, presença de sinais de irritação meníngeo com cefaleia, sempre lembrar dessa possibilidade, iniciar o tratamento o quanto antes, esse paciente vai ter que ser submetido à punção lombar, a gente faz exame de neuroimagem antes só para excluir alguma contraindicação à realização do exame da punção lombar, porque o que fecha o diagnóstico é o exame do líquido, e vai dizer qual é o tipo de meningite, mas tem que iniciar o tratamento o mais precocemente possível para evitar sequelas no paciente portador de meningite. Uma cefaleia também pode ser atribuída à infecção cerebral localizada, né? Então, aqui, voltando, ao redor da lesão, vai existir um edema, às vezes o edema vasogênico, isso vai gerar uma expansão ali da região, uma compressão da meninge ou até compressão de vasos sanguíneos e provocar dor de cabeça naquela região. Em muitas situações também, posteriormente, vem hipertensão intracraniana, né? E aí a cefaleia secundária, a hipertensão intracraniana também. No capítulo 10, cefaleias atribuídas a transtorno da homeostase. E aí eu coloquei a hipertensão arterial sistêmica, que gera muita confusão entre os médicos e entre a população, né? Muitos pacientes, quando começam a sentir dor de cabeça, já pensam de cara que é a pressão, né? Muitas vezes tem uma cefaleia primária, não tem relação nenhuma com a pressão, e isso é bem confundido, né? Até nos médicos, né, médicos que acabam não se inteirando, né, dessas características, fazem esse tipo de confusão até na unidade de emergência. Então, eu achei interessante a gente colocar que ela acontece em casos de pressão mais alta, tá? Então, pressão na última classificação, uma pressão sistólica acima de 180 e diastólica acima de 120, a cefaleia é bilateral, difusa, pulsátil, agravada pelo esforço físico, lembra muito uma enxaqueca, né? Mas sendo mais bilateral e difusa. E tem que ser demonstrada a evidência temporal de causalidade. Então, tem que haver uma piora da cefaleia com a piora da pressão e o inverso. Uma melhora da cefaleia com a melhora da pressão. Pode acontecer com ou sem sintomas de encefalopatia. No capítulo 11, é quando a gente coloca várias, né? Tem a do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes. E aí, gente, eu coloquei aqui a cefaleia que é atribuída a transtorno cervical, a cefaleia cervicogênica, que é muito comum, né, na prática clínica. Uma dor da parte posterior da cabeça, ela pode irradiar até a região dos olhos. Ela costuma ser unilateral. E por que pode acontecer essa irradiação até a região dos olhos, sendo que não é o mesmo trajeto de inervação? A gente sabe que a parte posterior da cabeça, né, e a parte cervical, ela vem aqui sendo inervada pelas raízes cervicais superiores. A parte anterior, vértex para frente, a inervação que vem é do nervo trigêmeo, tá? Então, V1 sendo o principal responsável aqui pela região da fronte. E esses núcleos, eles se comunicam. Por quê? Porque o núcleo do trigêmeo, ele tem, o núcleo espinhal, ele pode descer, o núcleo caudal do trigêmeo, se comunicar com região superior da medula, que está recebendo a aferência da parte posterior toda. Por isso que a dor cervical pode irradiar até por trajeto que não é do mesmo nervo, por essa comunicação central no sistema que a gente chama trigêmino cervical. Isso justifica, né, esse padrão de irradiação. E aí, a gente utiliza até como critério diagnóstico
a infiltração anestésica dos pontos, né, considerados pontos de gatilho, quer dizer, eu pressiono aquele ponto e ele reproduz a dor com a irradiação, esse é um ponto de gatilho. E com a infiltração anestésica eu tenho que abolir aquela cefaleia que foi gerada. Isso é um teste tanto diagnóstico quanto é o próprio tratamento. A cefaleia que é atribuída à DTM, a disfunção temporomandibular, ela vem por disfunção da própria articulação temporomandibular ou de músculos da mastigação, né, que tem toda uma cadeia próxima que pode irradiar para a região temporal do mesmo lado. Então, como que a gente identifica que é uma possível cefaleia atribuída à DTM? Né, vamos supor que existe dor à palpação da cápsula articular, a cefaleia iniciou com uma relação temporal com essa dor, ou uma limitação da abertura da boca, né, ou algumas manobras provocativas disparam a dor nesse trajeto, né, e pode existir cliques, estalidos na articulação, e nessa situação a gente vai precisar do dentista para acompanhamento conjunto, né? Se for totalmente atribuído à DTM, o dentista muitas vezes é que conduz, mas muitas dessas cefaleias, elas são associadas a cefaleias primárias, né? Então, um portador de enxaqueca que também tem uma cefaleia atribuída à DTM, ele pode ter uma descompensação da enxaqueca, e aí precisa de tratamento, né, das duas cefaleias, da primária e da secundária. Elas podem coexistir. Tá? A cefaleia atribuída à rinocinusite aguda, ela depende de sintomas de rinocinusite. Então, preciso ter rinorreia purulenta, febre, halitose, hiposmia, preciso dessa relação temporal do surgimento da cefaleia com a rinocinusite. Com o aumento da pressão, quando há uma compressão dos seios paranasais, né, e a dor sendo ipsilateral à sinusite, para comprovar que vem daquela rinocinusite. O que, se a gente vê também muito na prática, uma confusão, paciente que tem dor de cabeça, né, na face, na fronte, muitas vezes ele procura antes o otorrino do que o neurologista, né, porque já está mais sólido na sociedade, a dor de cabeça é da sinusite, do que pode ser uma causa neurológica. E para que dê dor uma sinusite, ela precisa estar ali com sinais bem evidentes, tá? E podem coexistir também. Uma rinocinusite aguda agravar uma migrânia, como eu comentei, com a cefaleia atribuída à DTM, tá? E por último, né, a 12ª é a cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico. Então, pode ser considerado tanto atribuída a um transtorno de somatização. Então, um paciente que tem transtorno somatoforme, ele vai apresentando ao longo do tempo várias manifestações clínicas de órgãos diferentes, né? Pode, ao longo do tempo, você chegar a uma conclusão que é um transtorno somatoforme junto de um psiquiatra e considerar a cefaleia mais uma das manifestações. Isso não é tarefa fácil, até porque muitas das cefaleias primárias, elas são comórbidas a transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, né? E considerar que seja atribuída totalmente ao transtorno somatoforme tem que seguir todos os critérios, né, da classificação internacional de cefaleias. E a cefaleia atribuída a transtorno psicótico seria, por exemplo, aquela pessoa que acha que está com uma dor de cabeça porque tem um delírio certo de que alguém implantou um chip, desde que implantou aquele chip que tem a dor de cabeça. Ou então tem um tumor cerebral que ninguém identificou ainda, já fez vários exames de imagem no que não mostram tumor algum, mas a pessoa tem aquele delírio de que a dor de cabeça vem de um tumor cerebral. E esse delírio sendo tratado, há uma melhora da cefaleia. Então, tem que correlacionar, né, a piora e a flutuação do delírio com a piora da cefaleia para poder imaginar que há uma relação de causalidade. E aí nós vamos precisar do apoio do psiquiatra, né? Não é tarefa nem um pouco fácil fazer toda a exclusão necessária antes de definir esse diagnóstico. Principal, reconhecer
né, qual é aquele tipo de cefaleia e tratar de acordo com a etiologia. E vamos precisar, junto, dar um conforto para esse paciente. Então, lembrar que o tratamento sintomático também é importante e ele deve ser concomitante, tá? Seguindo a escada analgésica da OMS. E eu gostaria de agradecer, chegamos ao fim da aula, né? Então, aí os meus contatos, estou à disposição para as perguntas. É isso, gente. Então, doutora Gisele, nós queremos te agradecer. Foi uma aula fantástica. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com a senhora. E tem algumas perguntas, né, sobre essa aula maravilhosa. Então, vamos começar com as perguntas do pessoal. Perguntaram, primeiramente, se depois que a doença de base for tratada, se a cefaleia secundária ela é sanada ou se ela persiste. Então, a gente considera que, se for totalmente secundária, né, em geral, a gente tem que perceber essa relação ou de melhora ou de cura até, mas nem sempre a gente observa cura em alguns casos de cefaleias secundárias. Então, assim, depende muito do tipo, né? Tem cefaleia secundária, é um traumatismo craniano, em que a gente lança mão de várias abordagens, a gente, ao longo do tempo, tem um controle, mas às vezes a gente não consegue chegar a uma cura, né? Mesmo fechando aquele diagnóstico de cefaleia vacinal. Então, não necessariamente, mas tem algumas situações em que acontece cura, tá? Então, depende do tipo. Uhum. Outra pergunta que fizeram é se as dores de cabeça que pioram quando deitamos, se elas não necessariamente indicam cefaleia secundária. Então, essa pergunta foi muito boa. Não necessariamente. É muito comum um paciente com enxaqueca acordar no meio da noite com uma crise de enxaqueca. É um horário comum até para se ter crise de enxaqueca. Mas sempre que a pessoa, né, chega ao médico e fala sobre isso, que há uma predominância na dor ao acordar, ou pela madrugada, ou é acordado pela dor, a gente já tem que ficar alerta para excluir algumas possibilidades. De fechar que pode ser somente da cefaleia primária, entendeu? Uhum. Perguntaram também com relação à cefaleia por excesso de medicamentos, se tem como fazer essa desintoxicação, como é que funcionaria? Sim, isso é o que a gente mais faz até no dia a dia do especialista, né? Porque a maior parte dos pacientes que se torna, né, mais refratário, em geral, está em uso excessivo de medicamentos. Até o último consenso de tratamento de enxaqueca crônica, por exemplo, o que era mais sugerido era que fosse feita uma retirada abrupta, né, da medicação que estava em excesso, com exceção de algumas medicações que a gente não consegue retirar de forma abrupta, né, dependendo do opioide, gera dependência, tem que ser retirado gradual. Né? Existem outras classes, por exemplo, que também interferem na cefaleia, benzodiazepina, com vários medicamentos. Eu não coloquei todos aqui, eu fiz mais uma listinha para memorizar em geral, tá? Mas a gente sabe, assim, retirando de forma abrupta, a melhora ela vai acontecer em geral entre 10 a 14 dias. Para a maior parte dos grupos de drogas, vai depender muito do que esse paciente está usando de forma excessiva. Tá? E aí, há uma piora para depois melhora. Então, essa piora, assim que retira esse excesso de analgésico, essa fase de abstinência, a gente medica. Mas por muito tempo, se usou corticoide, a gente deixa corticoide para alguns casos mais difíceis, não usamos de rotina. O que se usa mais atualmente é a clorpromazina,
para alívio sintomático nessa fase da desintoxicação. Mic off. Né? E aí, a recomendação do consenso é que se inicie já um tratamento profilático, pensando na cefaleia primária que você já imagina que está por trás, para que quando chegue no pico, então, tratamento profilático da migrânia, né, da cefaleia tensional, vai chegar no pico, em geral, de 2 semanas em diante. Né? Nesse período, é o período em que a pessoa está saindo da fase mais difícil da abstinência e vai começar a responder à prevenção. Então, até então, no último consenso, ainda não entraram os anticorpos monoclonais. Mas só com o trabalho dos anticorpos monoclonais, muitos dos estudos foram feitos com as pessoas já em uso excessivo de medicação e elas foram reduzindo gradualmente, né, o consumo dessas medicações analgésicas. Não houve uma retirada abrupta antes de se iniciar o estudo e viram que, mesmo assim, houve uma melhora. Então, talvez haja uma mudança na abordagem para o próximo consenso. Certo, ótimo. Perguntaram também quais sinais ou sintomas neurológicos são mais comuns e que estão associados às cefaleias secundárias. Olha, o papiledema é o sinal assim que a gente, na prática, né, observa de rotina, mas a paresia do sexto nervo craniano, que é a dificuldade, a abdução ocular bilateral, é um marco também de hipertensão intracraniana, então a gente sempre tem que olhar. Né? Sinais de irritação meníngea não pode faltar, né? Que várias delas também podem, né, acometer as meninges. Então, para fazer o raciocínio clínico, assim, a gente não tem como eleger o principal, né, dado de exame neurológico, porque se é um paciente que eu estou suspeitando de uma encefalite e eu percebo vários nervos cranianos afetados, aquilo já vai me levar para uma certa hipótese diagnóstica. Então, eu tenho que fazer um básico se eu estou na emergência, mas eu tenho que contemplar nervos cranianos, né? Como é que estão os sinais de irritação, como é que está o nível de consciência, o nível de consciência é super importante. E aí, se há uma lateralização, né, se existe um sinal focal, um déficit no equilíbrio, isso tudo importa, né? Não tem assim o principal, mas se fosse bater para um dos principais seria papiledema e o sexto, tá? Uhum. Perguntaram também se a trombose venosa cerebral poderia virar uma embolia. Então, a trombose, ela pode agravar ao longo do tempo. Ali naquela região onde o seio venoso está acometido, né, se não vier tratamento, vai acometendo outros seios. Né, os seios venosos, né, qualquer um deles, sagital superior, transverso, sigmoide, eles podem ser acometidos. E por isso é tão importante iniciar logo o tratamento, porque é como se aumentasse ao longo do tempo, aquilo levasse a um aumento da pressão intracraniana e aí vem várias consequências neurológicas. E não é raro a gente ver que esses pacientes, eles vão à emergência, né? E muitas vezes tem um diagnóstico errado de uma crise de enxaqueca, porque não buscaram muito bem os sinais de alerta. E isso, gente, é para tudo. Né? Se um vizinho seu falar, tô com uma dor de cabeça, não é para entregar um remédio qualquer, perguntar, parece enxaqueca, tá aqui o remédio. Há uma responsabilidade muito grande em conduzir alguém que está com dor de cabeça. Né? E o atraso no diagnóstico pode levar a consequências terríveis. Muito, já cansei de ver, né, paciente ter dado entrada umas 3 vezes na emergência, até ter voltado com uma crise convulsiva e já ter que ir direto para um UTI. Assim, dói muito saber que, nossa, isso é muito difícil, a gente tem uma missão, então, quando vocês me chamaram, eu não consigo negar, porque a gente precisa, né, de eventos como esse para poder alertar o quanto é importante você... Né, saber dar um direcionamento para alguém com dor de cabeça, né, e não pode ser banalizado. Infelizmente, assim, muitos serviços, né, em faculdades e até em residências,
Infelizmente, não é uma área, né, agora está crescendo mais o interesse, mas por muito tempo foi banalizada, só mesmo remédio para todo mundo, né? Sim, com certeza. Horas de Perguntaram telemetria. também como seria o tratamento da hemorragia subaracnoide aguda, se ela é tratada. Então, aí, eu acho que, assim, detalhes é que está complicado de colocar, mas numa hemorragia subaracnoide aguda, é um paciente que vai ser levado para UTI, ele pode vir a ter vasoespasmo cerebral, vir a ter consequências até isquêmicas desse vasoespasmo, então vai entrar com vasodilatador, vai ter que monitorar a pressão, né? Ele vai ficar na UTI e aos cuidados da neurocirurgia, né? E a neurocirurgia vai programar o momento ideal de, né, ampliar o aneurisma, né, e avaliar se uma hemorragia veio disso mesmo. Existem situações em que não é por sangramento de aneurisma, né, e pode existir HSA não aneurismático, e aí investigar se há alguma coagulopatia, aí vai ter que fazer investigação, tá? Mas, dependendo, aí vai conduzir de acordo com a progressão do caso, né? Se tiver sinais de hipertensão intracraniana, vão ser tratados, né? Vai ser tratado em conjunto. Sim. Perguntaram também com relação à cefaleia por suspensão de cafeína, se existe algum tempo médio de duração da cefaleia a partir do momento que suspende a cafeína. Aí, em geral, uma semana. Em geral, uma semana e já vai voltando ao normal. Tá? Em relação às causas não vasculares, se os microadenomas hipofisários têm alguma relação com as cefaleias? Então, microadenoma hipofisário, né, em geral, não. Ele não está comprimindo nada ali importante, né? Ao não ser, tem situação em que a alteração hormonal, que aí vai ter que dosar com endócrino certos hormônios, e pode dar uma cefaleia, né, leve a moderada, dependendo se existir alteração hormonal concomitante frontal. Tá? Mas o macroadenoma, que aí vai expandindo, comprime certas estruturas, dá mais dor e dá alteração visual, né? Porque as vias visuais bem acima ali vão dar uma alteração no campo visual. Certo. Perguntaram com relação aos anticoncepcionais que estão mais ligados à trombose, quais seriam esses anticoncepcionais? Quanto maior a dosagem do estrógeno, o estrógeno o mais envolvido com fatores, né, trombóticos, maior dosagem, maior chance. Mas a gente imagina, assim, que o anticoncepcional, em geral, é um gatilho. Tem que investigar se não tem uma trombofilia ali por trás, né, e assim, a gente retira o anticoncepcional e investiga, né, muitas vezes até junto da hematologia. Sim. Bom, e para terminar, as duas últimas perguntas, quais seriam as comorbidades associadas à cefaleia secundária mais confundidas entre si e os mecanismos que podem ajudar a fazer esse diagnóstico diferencial? Peraí, deixa eu entender essa. Quais são as cefaleias secundárias? As comorbidades que, no caso, seriam os diagnósticos diferenciais, né, das cefaleias secundárias. E o que geralmente é feito para poder diferenciar? Então, aí, como eu falei, são vários grupos diferentes, né? Então, tem uns que tem mecanismo bem diferente dos outros, né? Quando a gente vai fazer diagnóstico diferencial, é algo assim que você vai montando quebra-cabeça mesmo para chegar em um tipo específico de cefaleia secundária, tá? Então, apesar de que ao longo do tempo, algumas das cefaleias que a gente imaginava que era o contrário, por exemplo, a cefaleia por hipertensão intracraniana idiopática, a cefaleia por hipotensão intracraniana, ou por uma fístula licórica. A gente imaginava que eram opostas, e hoje em dia a gente já sabe que ao longo do tempo podem ter fenótipos semelhantes, podem ficar parecidas com enxaqueca ao longo do tempo. Quando muitas vezes a gente vai analisar com detalhes quando começou e a forma de manifestação, e aí é que vai chegando a uma conclusão.
Mas realmente, assim, não é uma tarefa fácil e muitas delas vêm misturadas, né? Na vida real é assim, não tem separadinho para facilitar. Elas vêm juntas e aí você vai, não, pelo menos o que está aparecendo mais é o que você começa o tratamento e vai limpando, mas coloca todas as suas hipóteses ali possíveis dentro do que você vê, né, inicialmente, de dado de colhido de história, exame físico, exame complementar. Vai juntando isso daí ao longo do tempo. E o diário, as anotações do paciente ajudam bastante, né? Todas essas observações de relação, né, são importantes no esforço físico, né? A gente não pode negligenciar esses dados, isso ajuda muito a gente. Certeza. Para terminar, perguntando, quando a pessoa dorme pela tarde, quando desperta tem uma dor de cabeça, ela pode ser associada a algum tipo de cefaleia secundária ou teria mais algo a ver com a pressão intracraniana ou a postura? Isso também pode ser um monte de coisa, mas assim, se é sempre quando deita que tá levantando com dor de cabeça, se é só de tarde, não necessariamente, né? Se for sempre em decúbito dorsal, fala mais a favor. Mas é muito comum o paciente que tem enxaqueca, isso é o mais comum até, ele ter oscilação, né, do sono. Um dia dorme muito, um dia dorme pouco, e isso ser fator desencadeante para a crise no momento em que ele vai dar aquela cochilada à tarde. Né? Já foi mostrado que oscilações nessa melatonina seriam fator, né, desencadeante. E aí tem que orientar toda aquela medida de higiene do sono, tentar não cochilar à tarde para poder dormir com melhor qualidade à noite, né? Tudo de noite mais escurinho, tentar desligar tudo que é eletrônico, porque isso aí atrapalharia a produção da melatonina. E você ter horários regulares, né? De dormir e de acordar. Isso, em geral, é associado à cefaleia primária. Agora, se for muito frequente, sempre dormindo, que está vindo, é que está apontando mais para uma cefaleia secundária, tá? Certo, tá ótimo. Muito obrigada, doutora Gisele. Foi excelente. Mais uma vez, obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço. Para mim foi um prazer, né? O que precisarem, tiverem dúvida, contem comigo, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Nada. Pessoal, vamos para a segunda palestra.